Continuando o nosso cenário político, nesta quinta-feira, nós estamos conversando sobre a greve da Polícia Civil, que está acontecendo neste momento. Estamos falando com a delegada a Liana Aragão, secretária executiva da ADEPOL, a Associação dos Delegados da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Então, manda sua pergunta. Se você tem dúvida sobre este assunto, manda para a gente através das nossas redes sociais. Você acompanha aí na tela, Facebook, Instagram, WhatsApp, também o nosso Twitter. Carol, a gente dá sequência aqui ao nosso cenário político falando sobre uma entrevista, né? Na manhã de hoje, o ministro Rogério Marinho esteve na TCM e concedeu entrevista ao nosso jornalismo. Ele falou sobre a candidatura dele ao Senado e ao governo do Estado. Ministro, ontem eu escutei o discurso do senhor lá em Jucurutu. Eu estava em Jucurutu nessa quarta-feira, quando da visita do presidente Bolsonaro, e o senhor envolve na sua fala o conhecimento político e o conhecimento técnico da área que o senhor atua dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional. E isso traz ali um diferencial quando a gente fala de gestão, quando a gente fala de política, de administração. O senhor consegue agregar a parte política com a técnica e fazer o Ministério andar, ou a compreensão da população quanto às ações. Lá em Jucurutu, o senhor não falou sobre eleições, o senhor não falou sobre política eleitoral. Mas em Jardim de Piranhas, o ministro Fábio Faria falou sobre eleições 2022 e que apenas um será escolhido ali para ser candidato. Como é que está essa discussão, esse debate? Vocês falaram sobre isso com o presidente, quando desta visita do presidente? O que nós temos feito é conversado internamente e mantido essa, entre aspas, disputa dentro de um clima de civilidade, porque ele tem toda a legitimidade de pleitear uma candidatura, né, por ocasião do seu desligamento, caso ele ocorra, do Ministério, como eu também tenho. Mas é evidente que entre nós existe duas palavrinhas mágicas: bom senso. Né? Nós não seremos candidatos um contra o outro. Nós fazemos parte do mesmo grupo político e, oportunamente, nós teremos essa escolha, essa decisão, que deve ocorrer nesse mês de fevereiro. Está bastante madura essa conversa e não tenha dúvida que nós vamos sair unidos aí para termos um grupo de oposição aqui em contraponto ao governo local, até para que a população faça seu juízo de valor. Né? Se esse projeto que hoje o Rio Grande do Norte está envolvido, que é um projeto em que a prioridade é o pagamento de salários de funcionários públicos, que é uma obrigação. Né? Ressalto que é uma obrigação de qualquer governante pagar o salário em dia. Né? Mas eu acho que é muito pouco um estado como o nosso. Ontem, em Jardim, a gente ouviu ali os que estavam acompanhando a solenidade, gritos de Rogério Senador. Mas pelo que eu estou vendo, o senhor está partindo aí para ser Rogério governador? Não, na verdade nós temos que ter uma compreensão das dificuldades e dos obstáculos e dos desafios que o Estado tem para poder representá-lo. Veja que coisa importante você quando faz essa observação. O Rio Grande do Norte é um estado pequeno, tanto econômica como geograficamente, como em número de habitantes em relação ao Brasil. Você sabe o único lugar em que o Rio Grande do Norte é do mesmo tamanho de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, é o Senado da República, porque o Rio Grande do Norte tem 3 representantes, Paraná tem 3 representantes, São Paulo tem 3 representantes. Historicamente, o Rio Grande do Norte sempre teve senadores que eram líderes de partidos, que eram ministros de estados, que eram relevantes na discussão nacional dos grandes temas. E essa relevância permitia que o Estado fosse olhado de uma forma diferente, fosse impactado por ações emanadas de Brasília que, de alguma forma, melhorava a qualidade de vida das pessoas. Então, eu só posso representar o Estado se eu conhecer o Estado. Eu sou do Rio Grande do Norte, eu nasci aqui, meu pai nasceu aqui, meu avô nasceu aqui, meu bisavô nasceu aqui. Se eu for contar, tem algumas centenas de anos. Então, eu tenho identificação com o Estado, eu conheço o Estado.
né? Eu estou com 58 anos de idade, eu tenho uma vida de mais de 30 anos dedicada à ação pública. E sempre com o viés que você comentou há pouco, né? Apesar de ser, mesmo sendo político, não apesar não, mesmo sendo político, eu nunca perdi de vista a necessidade de estudar, né? De ter uma visão técnica para poder fazer o debate com propriedade. Eu não posso apresentar ou apontar um problema se eu não tiver a condição de apresentar uma solução ou apontar um caminho, um rumo, né? E o estado do Rio Grande do Norte é um estado que tem todas as condições de ser diferente do que ele é hoje. Eu não estou dizendo com isso que uma mudança legislativa ou executiva, de repente, vai significar que alguém chegou com uma varinha de condão e, por um passe de mágica, transformou a realidade. Mas para se estabelecer um rumo, para se estabelecer um objetivo, para se traçar uma meta e persegui-la, né? Com resiliência, com vontade, com determinação, com trabalho, porque nada acontece por acaso. Agora, hoje o Estado está sem rumo. E isso é muito ruim para a população do Rio Grande do Norte. No próximo bloco, nós vamos trazer outra parte da entrevista que foi exibida hoje na íntegra, na 95 FM, no nosso Meio-Dia TCM. Foram 30 minutos de entrevista, né, Vanuvo? Conversaram sobre vários assuntos, inclusive administrativos, inclusive BR-304 e a tão sonhada duplicação. Para você ouvir na íntegra, você pode procurar o Meio-Dia TCM no Spotify. E aí você vai ouvir o programa completo. No próximo bloco, a gente vai trazer uma segunda parte em que ele fala sobre as acusações de propaganda eleitoral antecipada durante o evento de ontem. Já teve até ação no Ministério Público em relação a isso, viu, Vanuvo? A gente coloca aqui para você que nos acompanha que esta entrevista amanhã também você vai poder assistir no YouTube, no canal do YouTube aqui da TCM 10 HD. E agora a gente volta à nossa conversa com Liana Aragão, delegada da Polícia Civil, secretária executiva da ADEPOL. Carol, a gente vai dar sequência a esta entrevista. Estamos só fechando novamente o sinal aí com a Liana Aragão. Pronto, voltou o sinal, Carol. Agora sim a gente pode voltar. Tá bom, então, vamos ver. E aí a gente vinha falando, citou no bloco anterior a reunião que aconteceu com o governo do Estado, em cuja reunião os delegados se retiraram, os representantes da associação se retiraram da mesa de negociação. A gente falou um pouquinho no primeiro bloco, mas o que foi que aconteceu, o que foi dito pelo vice-governador Antenor Roberto que desagradou os delegados, doutora Liana? Na verdade, não desagradou apenas os delegados. As três entidades retiraram os representantes dos delegados, dos escrivães e dos agentes. Eu não estava nessa reunião, então não posso dizer exatamente o que ele falou, mas o que a presidente da ADEPOL me falou é que ele usou palavras, em algum momento desrespeitou as associações e chegou até a fazer uma advertência a um dos membros da mesa, dizendo, você conhece as implicações de estar aqui? E em alguns momentos foi desrespeitoso com as pessoas que estavam na mesa. Essa questão Mas eu prefiro, assim, não entrar no mérito de ficar representando, ele disse isso, ele disse aquilo, porque eu acho que vai levar a discussão para um local que não é interessante. Essa questão do desrespeito, delegada, quando a gente fala de lutas dos trabalhadores, dos servidores, a gente sempre ressalta a necessidade de ter ali um avançado estado de negociação. Coisa que a senhora disse que ainda não aconteceu, deveria ter resolvido assim como aconteceu com outras categorias. Qual é a proposta da ADEPOL? O que é que se pede, se solicita aí junto ao governo do Estado para resolver essa situação? A proposta da ADEPOL é evitar a perda desse direito. Que o governo se debruce em cima de uma solução para evitar a perda desse direito adquirido no decorrer de tantos anos. Tudo bem, mas é uma situação que a própria Justiça está dizendo que é irregular, né? Que o governo precisa resolver. E o governo precisa resolver como? Apresentando um projeto de lei, de forma que esses ADTS sejam incorporados às remunerações dos servidores.
como ele fez nas outras categorias, que foi o que aconteceu nas outras categorias. Ninguém teve um corte de até 35%. E o que foi que o governo do estado, então, propôs ontem? Eles são contra essa incorporação para o caso dos policiais? Exatamente. E o que eles apresentaram? Ele propõe um projeto de lei que tinha apenas 2 artigos, bem superficial, não esmiuçava como ficaria a situação de cada policial. Aí ele diz assim, o adicional passará a integrar a parcela única do servidor, que já é uma coisa que é questionada na ação de inconstitucionalidade, que o policial não pode receber com parcela única, ele tem que receber com subsídio. O projeto de lei apresentado pelo vice-governador ontem ainda continua parcela única e congela aquela parcela no salário do servidor. Significa dizer o quê? Eu que estou hoje, eu tenho 9 anos de polícia, certo? Quando eu for mudando de categoria, o meu salário não vai mudar. Porque essa parcela vai ficar congelada. O que inviabiliza, então, a progressão da carreira. Exatamente. Inviabiliza a progressão da carreira. E quando eu chegar no topo da minha carreira, eu vou receber aproximadamente 30% menos do que quem está hoje. Seria, então... É uma situação que desvaloriza muito a carreira da Polícia Civil. Ela traz prejuízos e uma desvalorização irreparável para a nossa carreira. A proposta apresentada da forma que está. Então, sem contar numa desorganização tremenda, porque você vai ter, por exemplo, na classe especial pessoas com os mais diversos salários. Na 4ª classe, uma pessoa com mais diversos salários. Ele não cria um salário uniforme para a categoria. Eu vou ser promovida, eu deveria ter sido promovida... Seria, então... eu deveria ter sido promovida em setembro do ano passado. Deixa eu só te dar um exemplo. Eu deveria ter sido promovida em setembro do ano passado. Ainda não foi implementada até o presente momento, certo? Se eu for promovida, eu não sei nem para que salário eu vou. E caso aconteça o que ele acontecer, eu não vou ter nenhum real no meu salário. Então, seria nesse caso optar por uma... Estou entendendo, mas seria nesse caso, para o telespectador entender melhor, aliás, a proposta do governo seria a categoria optar por uma perda menor. Ao invés de perder os 35% ali no topo da carreira, seria perda de 30%? É mais ou menos isso? Pronto, o problema vai variar de cada policial. Ele não fixou um limite, tá entendendo? Você substituto ganha X, a primeira classe ganha Y, a segunda ganha tanto. Não tem isso. Ele não fez uma tabela e se recusou a fazer a tabela, e se recusar a estudar a tabela. Não é uma negociação. O projeto de lei, não sei se você teve acesso, ele tem 2 parágrafos. 2 parágrafos. É um artigo e 2 parágrafos. E aí vocês pretendem continuar a greve por tempo indeterminado? Nós estamos em assembleia permanente mobilizados na sede da ADEPOL. Nós pretendemos continuar. Isso já foi apresentado para a Assembleia. O projeto de lei apresentado pelo governo foi apresentado, a Assembleia recusou. Nós vamos ficar mobilizados até que o governo apresente uma solução, sente na mesa e negocie com a gente. O que eu espero que aconteça o mais breve possível, sinceramente. Não converso com nenhum colega que não queira voltar, todo mundo quer voltar às atividades. O que nós queremos realmente é exercer a nossa função. Nos preocupamos demais com a sociedade, com nossos inquéritos que estão lá parados. Eu espero que isso aconteça o mais breve possível. Essa mobilização, ela se justifica apenas porque realmente é um prejuízo irreparável para a nossa carreira. E sem contar num tratamento diferenciado do que foi dispensado a todas as demais carreiras do Estado. Vamos então fazer um intervalo. No próximo bloco a gente volta e continua conversando também sobre outros pontos, outras necessidades da Polícia Civil do Rio Grande do Norte aqui no cenário político, depois do intervalo.